E aí galera, bom dia. Como é que vocês estão, né? Quero que vocês respondam aí no fórum. Como é que está sendo a experiência da sua quarentena? Se você está aproveitando aí para fazer um pouco de filosofia, né? No sentido de conhecer a si mesmo, de conhecer aquilo que você é, quais seus desejos, seus interesses, tentar sair de alguns preconceitos, de algumas ideias que nos passaram e que, se a gente observar bem, não tem muito fundamento. Fazer aquilo que o filósofo Sócrates, né, ou seu discípulo, esse que nós estamos estudando, Platão, ele vai nos chamar a fazer esses questionamentos. Bom, a aula passada, né, desse filósofo que nós estamos estudando, nós vimos como o Platão ele desenvolvia suas ideias acerca da percepção do mundo, acerca de como nós conhecemos o mundo, né? Se vimos a sua concepção de mundo das ideias, né, onde ele percebe essa diferença entre aquilo que é percebido pelas sensações e aquilo que é captado pela nossa inteligência, dando um apreço maior de veracidade, não aquilo que nós percebemos, não aquelas nossas opiniões, mas aquelas que nós conhecemos de maneira um pouco mais racional, reflexiva. E hoje nós vamos ver como Platão ele pensa questões não só teóricas, mas também questões práticas, questões ligadas como sobre a justiça, como é que nós poderíamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade onde não tivesse tanto conflito, tanto sofrimento, tantas desigualdades, mas uma sociedade onde preservasse uma relação justa entre as pessoas. Nós estamos passando por um período onde questões políticas são bem debatidas, né? Essa questão da quarentena tem toda uma discussão do que seria justo, né? Será que tem uma discussão sobre a questão de economia e saúde? Alguns apontam que a quarentena ela com certeza vai ter impactos diretos na economia, né? Algumas pessoas que estão dentro de casa, elas não têm como conseguir renda se não trabalharem. Então, enquanto sociedade, enquanto nós que estamos todos envolvidos dentro de uma cidade, dentro de uma nação, qual é o nosso compromisso, qual é a nossa responsabilidade acerca de nós mesmos e acerca dos outros? Né? O Platão ele tinha muito a ideia de que nós deveríamos nos conhecer a nós mesmos, não para ficar escondido em algum lugar ou para ficar tão apartado do mundo, mas para que nós pudéssemos voltar à cidade, voltar às pessoas e fazer esse chamado para pensar realmente que mundo nós vivemos, que vida nós queremos para nós mesmos, né? Bom, então vamos ver algumas das teorias do Platão, então, acerca da questão política. Vamos ver uma questão básica, onde ele vai tratar basicamente ali no seu livro chamado A República. Recomendo muito, se você tiver interesse, de você buscar esse texto. É um livro literário, um livro onde você vai ver Sócrates dialogando com outros filósofos, com sofistas, com discípulos daquela época. E aí você vai ler esse livro não para encontrar grandes respostas, mas para entender como é que é esse conhecer a si mesmo, como é que é esse refletir sobre as coisas, tá? Mas para vocês verem o movimento do pensamento, não é para vocês concordarem, mas para vocês aprenderem como é que é esse raciocínio. Bom, vamos passar adiante. Isso aqui tudo aqui são das aulas passadas. Essa aqui é uma questão que eu gostaria que vocês respondessem mentalmente, onde aqui tem uma imagem renascentista, né, do Rafael de Sanzio, onde ele mostra dois filósofos aqui. É uma imagem muito bonita, vocês podem procurar, a Escola de Atenas, e no centro dessa imagem há Platão e Aristóteles. De um lado nós vemos aqui Platão com o dedo levantado para cima, do outro temos Aristóteles segurando um livro, né? E parece que colocando a mão aqui voltada para a terra.
E aqui vocês vão, na chamada, né, você vê que é uma questão do Enem de 2014, vocês vão ver Platão, né? Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? A suspensão do juízo como reveladora da vontade. Será que eu tenho que suspender tudo que eu sei para poder a verdade vir a mim? B. Realidade inteligível por meio dialético. Será que eu vou então, para conhecer as coisas, buscar aquilo que é inteligível nas coisas, utilizando a partir disso esse método aí, dialético, que é o método do diálogo, o método de tentar buscar uma síntese entre contrários, uma síntese que consiga abarcar os contrários. C. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Né? Será que se eu me tornar imortal, né, pelo poder de Deus, eu vou conhecer a verdade? D. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Será que eu vou buscar a sensibilidade, né, nesse intelecto assim divino, sobrenatural? E é ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Será que eu vou descobrir todas as... Será que a verdade para Platão, o conhecimento para Platão, é descobrir a ordem do mundo através somente das minhas sensações, sem utilizar a minha inteligência? Bom, aí vocês vão responder em casa. Mas voltando aqui, a gente está tratando de política, né? Mas interessante porque Platão, para ele trabalhar de política, ele antes trabalha também psicologia. Porque o Platão, ele, diferente de nós modernos, ele não via essa separação entre indivíduo e sociedade. O indivíduo, ele surge dentro de uma sociedade. Então, as características que existem em uma sociedade, os conflitos que existem em uma sociedade, elas de certa forma vão estar interiorizadas dentro dos conflitos individuais. Né? Os preconceitos que estão na sociedade vão estar impregnados dentro do indivíduo. Né? Então, para ele pensar numa sociedade mais justa, ele vai pensar então a justiça dentro de nós mesmos. O que é ser justo com nós mesmos? E aí ele vai perceber, como alguns gregos também da época, que o homem ele tem 3 tipos de alma. Né? Alma entendida aqui no sentido geral, como aquilo que anima um corpo, né? Como aquilo que dá vida a um corpo. E ele vai ver, ó, o corpo humano ele tem 3 partes. E a gente tem que tentar analisar qual parte é a melhor delas e como deve se atribuir o valor de cada qual parte e qual parte deve governar as outras. Para então a gente entender como é que a gente pode pensar isso dentro da sociedade. Visto que, segundo Platão, o homem é um microcosmo da sociedade. E aí ele vai perceber 3 tipos de alma que nos compõem, que nos anima. Ele vai dizer, ó, um dos tipos de alma é uma alma do tipo concupiscente ou apetitiva. É uma alma que está voltada aos desejos, de satisfazer aqueles desejos que são os desejos necessários para a própria sobrevivência do organismo. Né? E nesse sentido, a gente não vai diferenciar muito das plantas e de tudo aquilo que é vivo. Tudo aquilo que é vivo tem essa alma de tipo concupiscente, apetitiva, porque isso é que faz mover as coisas a buscar seus nutrientes, aquilo que serve para a sua sobrevivência. Por exemplo, essa alma é o que nos faz buscar trabalhar para poder nos sustentar, buscar também conviver com outras pessoas para procriar a espécie, né? Tudo isso é do nível apetitivo. Só que além disso, tem outra alma que nos diferencia do geralzão dos animais, né? Das plantas, né? De tudo que é vivo, que é a alma do tipo irascível ou colérica, uma alma que ele vai chamar timótica. Esse tipo de alma está ligado às emoções, ao fato de você poder se enraivecer, de você poder se entristecer, de você ser agressivo. E essa alma aqui vai ser responsável pela própria capacidade da gente se mover na Terra. Todo indivíduo que ele é movente, ele tem determinadas
paixões, afetos no mundo que vai, de certa forma, orientar aquilo que é o medo, né? Então, o medo ele é irracional, né? Muitas vezes, mas ele busca o quê? Proteger. E outro tipo de alma que ele vai dizer, essa alma aqui é a racional. Essa que nos diferencia, por exemplo, de todos os outros animais. Essa é o que vai dar o diferencial do homem. É o que vai dar a capacidade dele de escrever, de ler, de refletir sobre o mundo, de teorizar sobre a vida. E, ao mesmo tempo, é a alma que pode trazer conhecer as outras almas, que elas são irracionais, e a partir do conhecimento dessas almas, ela pode governar. Por quê? Porque os outros tipos de alma, elas, se estiverem descontroladas, elas vão nos levar ao vício, vão nos levar a situações de injustiça com nós mesmos. Ou seja, se a gente não consegue cuidar de nós mesmos, não tem como a gente cuidar do outro. Não tem como a gente cuidar da sociedade e da cidade. Então, primeiro a gente tem que fazer o movimento de nos conhecer. Conhecer que alma concupiscente é essa. Como é que estão os meus desejos? Será que eu estou desejando coisas que são supérfluas? Ou então, será que eu estou buscando ter muitos objetos que estão ligados ao desejo, às satisfações de desejos, e estou esquecendo de outras partes, estou esquecendo de outros aspectos da minha vida? Então, cabe à alma racional conhecer isso e tentar buscar o que? A moderação. Você imagina uma pessoa que gosta de comer, como eu. Comer é bom demais. Então, se deixar, rapaz, meu estômago não tem fundo. Então, só acabo comendo não só para satisfazer minha fome, mas algumas vezes eu acabo comendo simplesmente pelo prazer. Simplesmente para encher a pança, para sentir o prazer de comer. É o que vai para além. Claro que já faz um tempo aí que eu estou tentando controlar mais isso, que é algo completamente irracional. Ou então imagine uma pessoa que ela gosta de tomar bebidas alcoólicas de maneira moderada, mas aí por um momento ela se desequilibra e cai no vício, cai no álcool. Então essa pessoa ela não vai conseguir nem se governar. Ela não vai conseguir nem se controlar. Como é que ela vai governar a cidade? Como é que ela vai, digamos assim, querer controlar os desejos dos outros, né? Domar os desejos dos outros se ela não consegue domar nem os seus próprios? Então cabe a gente refletir sobre isso através da razão, através do conhecimento, sobre como é que vai os nossos desejos. Muitas vezes desejamos muitas coisas e acabamos sofremos assim de maneira desnecessária, né? Querendo desejar coisas que não são desnecessárias, são supérfluas. Bom, outra alma que é irracional, que é algo ligado às emoções, ela também é de muita importância que a gente consiga conhecer os nossos sentimentos, né? Hoje em dia está muito em voga uma palavra chamada inteligência emocional, que é justamente tentar se conhecer se conhecer suas emoções, conhecer os seus gatilhos, conhecer se aquele momento onde você explode de raiva é realmente justo com outra pessoa. E tudo isso não é de graça, essa inteligência. É necessário também a gente se recolher a nós mesmos, tentar ver as coisas como elas realmente são e não como os preconceitos nos falaram. Não estou dizendo aí que você tem que buscar nenhum guru, nenhum mestre da vida, mas você mesmo para um tempo da sua vida e tenta refletir sobre aspectos seus, sobre os conflitos seus, que na realidade você vai encontrar vários desses conflitos dentro do âmbito da sociedade também, isso segundo Platão. Bom, então a alma racional, ele vai perceber essa alma mais perfeita, é a melhor parte da gente. Então cabe nós conhecer a melhor parte da gente para poder nos tratar de maneira justa, de maneira boa, e nos relacionar com o outro também de maneira justa, né? Bom, então cada tipo de alma dessa tem um tipo de virtude. Virtude é o quê?
da excelência dessa alma. A da concupiscência, a virtude é o quê? A moderação, a temperança. Qual é o vício dela? O excesso. Então, tudo, seja na comida, seja na bebida, seja naquilo que é o básico mesmo, o natural e o necessário, tudo que é em excesso, né, pode ser um aspecto de que sua alma concupiscente ela está completamente irracional, você não está tendo consciência dela. Bom, da mesma forma, a alma do tipo irascível ou colérica ela tem uma virtude, que é a prudência. A prudência também é uma espécie de moderação das paixões. Né? Ao invés de você se lançar a qualquer paixão, seja uma de raiva, seja uma paixão amorosa, sem pesar as consequências, sem pesar se aquilo mesmo é necessário, também a gente vamos nos meter a diversas situações que nós vamos nos sentir culpados depois, vamos trazer coisas ruins. Bom, então ele vai dizer que a racional deve, de alguma maneira, conhecer esses outros aspectos para tentar então buscar uma virtude, uma excelência. Platão nos chama aqui para sermos melhor do que nós somos agora, para nos tornar um pouco mais perfeitos. Perfeitos não necessariamente ligado à economia, ao mercado, que isso está muito mais ligado a alma concupiscente, não tanto ligado ao âmbito da valentia, né, da coragem, que isso está voltado, é necessário, mas está voltado no âmbito mais da alma irascível, mas também pensar no âmbito do intelectual, né, no âmbito do conhecimento, até para poder buscar a excelência dessas outras duas. Bom, então ele vai dizer, por que nós vivemos em sociedade? Né? Porque muita gente assim preferia estar só, né? Muitas vezes a sociedade muitas vezes ela tem comportamentos, hábitos, tradições que a gente não concorda, né? E que imagina assim, rapaz, muitas vezes melhor é estar só. Isso é um absurdo para a filosofia grega como um todo, para Platão também, né? Pessoa que vive como um ermitão, ela perde diversas possibilidades de ser e até de melhorar a si mesmo através do outro. Então ele vai dizer assim, há uma necessidade muito grande e principalmente ele vai colocar necessidades bem pragmáticas. O homem está aqui porque precisa o quê? Necessidades materiais. A gente precisa dos nossos meios de subsistência. Pense na sua comida. Quem é que planta a sua comida? É você? É seu pai, sua mãe? Não. Você nem conhece. Quem é que faz a sua roupa? Quem é que produziu, pensou essa máquina na qual você está me vendo agora? Você nem imagina. Então a gente tem essa necessidade material e é por isso que nós vivemos em sociedade. A nossa forma de construir o mundo, a nossa economia, ela é moldada por diversas pessoas que nos estão à volta, porque cada um faz uma função, né? Cada um faz aquilo que sabe fazer de melhor e aí acaba tendo uma finalidade social, ajudando todos os outros. Bom, a necessidade de proteção, né, é sempre válida, a questão da segurança, né? Por exemplo, se por acaso alguma pessoa dessa sociedade ela é antissocial, ou seja, ela não obedece às normas, ela transgride as leis, o que é que a gente vai fazer? Então aí é necessário ter a segurança para resguardar cada um, como também é necessário uma segurança das nossas fronteiras, né? Que é para o quê? Para nos manter um povo livre de qualquer outro. Claro que hoje, há um bom tempo, né, depois da Segunda Guerra, nós vemos um ambiente de paz, o Brasil também não se envolveu em grandes coisas, mas era bastante comum lá na Grécia Antiga a invasão de povos externos, implementação política, né, e de agentes externos dentro da política aqui nossa, né. Bom, política nossa que eu digo assim, lá da Grécia Antiga, né.
Havia uma rivalidade muito grande, por exemplo, entre Atenas e Esparta para o domínio da Grécia, né? Então, um exército forte, uma proteção boa, ela fazia que um povo não se submetesse a outro, né? Isso aí, períodos de guerra. Bom, então aí o que é que Platão buscava? Platão ele vai tentar encontrar um modelo puramente intelectual, ideal de cidade. Ele não vai tentar pensar num modelo, digamos assim, necessariamente possível, então que já existe. Né? Isso quem vai fazer, por exemplo, é Aristóteles. Mas Platão ele vai tentar imaginar, a partir dessa ideia que ele tem de um homem justo, como é que seria uma sociedade onde esse homem justo poderia aparecer. Porque o que ele percebe é o quê? Não existe homem justo mesmo se eu não houver uma cidade justa. Porque não é atrativo, eu não estimulo o homem à justiça. Ou seja, o homem justo muitas vezes pode ter prejuízos numa sociedade injusta. Então eu vou estimular com que os homens sejam injustos. Então é necessário a gente pensar numa sociedade onde possa formar homens justos nela. Bom, então ele vai tentar buscar uma constituição ideal, né? Seguindo valores primordiais, que são o quê? Valores da justiça e valores do bem, né? Pensando o bem individual e o bem comum. Então ele acaba pensando que o quê? O que é uma sociedade justa para ele? Se dentro de um corpo justo, né, você pensa que o quê? A alma concupiscente, se ela tiver virtuosa, né, se ela tiver fazendo com que eu coma bem, com que eu me abrigue bem, com que eu busque coisas que são interessantes para mim, se ela tiver a sua virtude, tá ótimo, tá justo no meu corpo. Já das minhas paixões, o quê? Se eu tenho uma alma equilibrada, se eu consigo combater o medo, ter coragem na vida, então ela tá seguindo sua virtude e sua justiça. E quem é que deve comandar, então, essas duas almas? A alma do conhecimento. Se cada uma dessas almas elas estiverem fazendo tudo no conforme, a gente está tranquilo. Então, dentro do âmbito da cidade é do mesmo jeito. Se cada pessoa, né, que tem uma aptidão específica, ela estiver bem encaixada socialmente, vai ser bom para ela, a nível individual, porque ela vai poder dar o melhor de si, tentar não só dar o melhor de si, mas conhecer o melhor de si e, consequentemente, vai trazer frutos para toda a sociedade. Então eu tenho uma coisa que é boa para a sociedade, boa para o indivíduo. Claro que o problema da nossa sociedade é que isso geralmente não ocorre. Geralmente as pessoas que têm aptidões para um cargo, para um trabalho, acabam indo para um ou para outro. Né? A gente tem uma diferença salarial e de renda entre as profissões muito alta, o que acaba que essa seja um peso muito forte na escolha dos indivíduos pela sua profissão e em como ela vai se encaixar na sociedade. Então ele pensa o quê? O Estado como um grande organismo. Né? Cada um você pensa que vai fazer uma função, mas um organismo o que é? Eu tenho diversas partes complexas onde todos precisam de todos e ao mesmo tempo que o todo é maior do que as partes. Né? A conexão do todo faz uma coisa diferente do que simplesmente a união das partes. Você imagina, por exemplo, o organismo humano. Eu tenho diversos sistemas conectados uns com os outros. Mas a maneira como esses sistemas trabalham faz com que tenha um homem completo. E esse homem completo ele é maior do que as partes. Se você juntar todas as partes assim, você não vai criar vida, mas esse todo completo, ele faz com que tudo seja vivo e tudo de maneira organizada trabalhe para o bom funcionamento. Bom, então aí eu tenho 3 dimensões do Estado, né? 3 necessidades básicas de uma sociedade, que é o âmbito material, que é o âmbito da proteção e que é o âmbito do governo. E eu tenho 3 necessidades da alma, né? Que é aparecer através da parte 3 questões da alma, que é a parte apetitiva, irascível e racional. Então ele vai dizer, ó, o Platão, ele não acredita que os homens são iguais. Ele vai dizer, ó,
Os homens não são iguais, são diferentes. Cada um deles tem não só aptidões profissionais, mas também aptidões de alma. Então eu vou ter pessoas que elas vão ter o âmbito da alma afetiva ela mais desenvolvido, é aquilo que vai apresentar mais na vida dela. Isso aí ele vai dizer que geralmente estão nos homens comuns, né? Na maioria dos homens, nos homens vulgares, né? Que ele vai chamar, mas é o homem comum, o homem normal, como muitas vezes pode ser eu ou você, qualquer um. Que geralmente são as pessoas comuns que elas só pensam o quê? Em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um objeto ou outro, e elas acabam estudando muito questões técnicas, né? De como eu posso produzir mais, como eu posso, dentro da economia, poder ganhar mais dinheiro para poder satisfazer mais desejos. Então, geralmente, é o âmbito maior, mais comum. Só que eu tenho aquele outro grupo de pessoas que ele tem uma alma mais desenvolvida, essa alma irascível, né? Virtuosa, né? Aquele cara que ele busca, ele tem uma certa linha, ele tem uma postura, um caráter muito forte, e aí ele busca a justiça, trazer a justiça para aquelas pessoas que quando vê uma injustiça acontecendo na frente delas, elas vão em socorro das pessoas, né? Então a gente pode encaixar essas pessoas num grupo de funções específicas. E eu tenho aquelas outras que talvez não, que elas são muito poucas, né? Porque é um trabalho imenso, que elas dedicam mais, elas têm uma aptidão maior para âmbitos ligados ao conhecimento, né, a atividades mais intelectuais. E ele vai pensar o quê? Se eu quero uma sociedade justa, se eu quero uma sociedade boa, eu não vou colocar qualquer pessoa para governar, né? Por exemplo, vamos pensar em situações particulares, né? Ciências que são necessárias. Por exemplo, se eu estou doente, eu não vou procurar um professor de filosofia para me diagnosticar minha doença, para dar um tratamento. Eu vou querer um médico. Por quê? Porque ele tem o conhecimento necessário para tratar de doença. Tem um conhecimento para trazer a saúde. Se eu quero construir uma casa, eu não vou chamar um empresário. Eu tenho que chamar um engenheiro, um arquiteto. Por quê? Porque são eles que têm o conhecimento necessário para fazer uma estrutura que suporte a casa, né? Então, por que para governar a gente coloca qualquer um? Por que para governar a gente não se importa tanto nas suas capacidades, por exemplo, intelectuais, no seu conhecimento? Por quê? Porque qualquer um pode governar. Então, se é uma ciência muito difícil, se é um tipo de conhecimento, digamos assim, muito complicado, porque mexe com inúmeras pessoas, como também mexe com uma complexidade enorme dentro de uma cidade, porque a gente escolhe qualquer um. Essa era a questão de Platão. Para Platão, a gente não pode colocar qualquer um no poder para governar. A gente tem que escolher aquelas pessoas que estão mais aptas. Então, como é que faria na cidade? A galera que tivesse alma mais concupiscente, mais desenvolvida, seriam os trabalhadores, né? Iriam sustentar toda a sociedade. Aqueles da alma irascível mais desenvolvida seriam os guerreiros, os soldados, os policiais, né? E estes teriam que ser educados. Ele vai dizer, ó, esses aqui a gente já tem uma educação específica. Ele tem que ser educado tanto no combate, na arte da guerra, mas também na música, né? Porque a música é onde poderia trazer essa melhor temperança, né? dentro da alma desses indivíduos. Porque você imagina assim, você imagina um cão de guarda. Um cão de guarda bom é aquele que o quê? Que protege seu amigo e ataca o inimigo. O cão de guarda ruim é aquele que ataca o próprio inimigo. Então, muitas vezes, um policial, um soldado ou qualquer guerreiro que ele, pelo medo,
por estar com muita raiva, ele não conseguir fazer bem essa distinção entre aquele que é um cidadão bom e aquele que é um bandido, ele vai cometer injustiça. Então precisa de uma formação, não é só informação, mas uma formação muito boa dessas pessoas. E por último estariam os magistrados e os governantes. Esses seriam então os que estão voltados com o âmbito do conhecimento. Eles também precisariam de uma educação estatal específica, onde essas pessoas deveriam ser educadas pelo menos durante 50 anos da sua vida. Ao chegar nos 50 anos, bem educados, eles estariam então aptos, não quer dizer que eles iriam exercer, mas estariam aptos a exercer o governo, né? Como ele vai dizer assim, esses então seriam assim, filósofos, seriam educados na aritmética, nos conhecimentos políticos, no conhecimento da ética, onde eles sejam formados para poder contemplar a ideia do bem, no âmbito geral, e trazer essa ideia do bem em diversos casos particulares, né? Contemplar a ideia da justiça em geral e implementar a justiça em diversos casos particulares. Haveria uma tendência, então, dessa pessoa, ela, pela própria formação filosófica, de não querer ter o poder, de não querer governar no sentido de tornar-se um tirano. Né? A própria questão do filósofo não é essa busca, nessa ânsia por poder. O filósofo governaria mais por uma gratidão pela formação que a cidade ela pôde lhe proporcionar. Bom, pessoal, essa já foi a aula de Platão. Gostaria de saber o que é que vocês acharam dessas ideias. Será que são possíveis? Claro que o Platão ele vai imaginar essa sociedade onde cada um esteja perfeitamente encaixada, e alguns, dentro desse próprio diálogo, vai dizer assim, Sócrates, que na realidade eu falo assim, Platão, Sócrates, porque Platão foi quem escreveu, mas o personagem principal é Sócrates. Então vai falar, Sócrates, rapaz, essa constituição aí da qual que você idealiza, nunca encontrei, nunca vi em lugar algum. E o Platão ele vai dizer assim, de fato, nunca houve. E essa cidade ela só pode um dia existir se cada um colocar, pensar, interiorizar dentro de si mesmo e cada um agir conforme ela. E aí ela pode surgir um dia. Ou seja, esse tipo de sociedade ela não pode surgir através de uma tirania, de uma ditadura, mas sim uma concordância de um povo que tenha já um nível elevado de consciência. Bom, pessoal, aqui eu vou deixar uma questão para vocês, tá? Vamos, deixa eu ver aqui se eu diminuo isso aqui. Tá? Vamos ler aqui comigo. Mas escuta e vê se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos que devia observar-se em todas as circunstâncias quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele ou uma das duas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimos-lo muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual sua natureza é mais adequada. Belezinha. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça na cidade ideal, assinala a alternativa correta. A. Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. B. Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite todos os cidadãos o exercício direto do poder. Bom, C. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o bem comum. D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete segundo suas aptidões. E Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão econômica e social. Deixo essa pergunta, quero que vocês analisem aí essas questões e traga para o fórum todas as dúvidas, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo e vamos pensar, galera, vamos pensar. Tá tendo muito tempo para isso.